Saudações, colegas, alunos e pessoas conhecidas ou desconhecidas que visitem aí o YouTube e peguem os vídeos para dar uma estudada. Meu nome é João Marcos Ferreira de Lima Silva. Vou botar uma foto minha para ficar mais fácil de me identificar. Sou eu, esse. Tudo bem? Então, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal da Paraíba. Fiz mestrado em Ensino e Antropometria pela Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalhei com as disciplinas Crescimento e Desenvolvimento Humano, Introdução à Aprendizagem Motora, Ensino e Antropometria, que alguns talvez não conheçam o termo, mas trata de avaliação física de uma forma mais completa, Ginástica Escolar. E, além da Educação Física, em outros cursos eu também trabalho com as disciplinas de Bioestatística, Metodologia da Pesquisa, Trabalho de Conclusão de Curso, Informática e Bioinformática. A pretensão é desenvolver uns vídeos que possam auxiliar os alunos na prática da bioestatística, ressaltando que esses vídeos não têm pretensão de substituir a sala de aula. Pelo contrário, eu acho que eles têm apenas a complementar ou talvez reforçar, talvez o termo certo seja esse, reforçar o que vai ser trabalhado em sala de aula. Qualquer sugestões, por favor, me manda um e-mail. Aqui eu coloquei acento, mas não tem acento, tá? joaomarcosef@gmail.com, joaomarcosufpb@hotmail.com e no Facebook, João Marcos UFPB. Todas as sugestões são bem-vindas para a melhoria dessa proposta, tá? Bom, como é que eu estou pensando em organizar? A ideia é a seguinte. Nesse primeiro bloco, vamos ter conceitos básicos da estatística e bioestatística. Falarei um pouco sobre a estatística descritiva, que é as medidas de posição, de variação ou dispersão e de precisão, distribuição normal e probabilidade, determinação do tamanho da amostra, com ênfase no tamanho da amostra para pesquisas epidemiológicas. E eu vou tentar enfatizar bastante o uso da calculadora científica, para que nós não fiquemos muito dependentes do processo matemático manual, não em função da sua importância, mas, na verdade, em função da extensão e de gastar muito tempo com as operações matemáticas. Então, a gente vai tentar ser um pouco o mais prático possível, ok? Então, vamos começar. Bom, quando a gente pensa em conceitos básicos em bioestatística, a gente tem que imaginar primeiro como é que a gente vai inserir a bioestatística num contexto. Bom, a gente vai pensar, então, que a estatística vai vir como uma ferramenta. Eu tenho um contexto. Neste contexto, eu tenho uma pretensão de tentar estudar um determinado evento. Então, meus alunos estão bem acostumados com isso. E existem fatores. A ideia é tentar ter ferramentas que me auxiliam a entender o contexto, compreender o evento que acontece nesse contexto e que essa relação ela não acontece de forma espontânea. Ela vai acontecer mediada pela presença de fatores. Esses fatores eles podem ser ainda agrupados em dois grandes grupos. Os fatores de proteção e fatores de exposição, ou fatores de risco. Pronto. Dentro dessa construção, dessa conjuntura, a gente vai ter a bioestatística como uma ferramenta, um conjunto de técnicas metódicas, através das quais se pode uniformizar a coleta dos dados, a coleta, a organização, a descrição e a análise do que foi observado. A pretensão vai ser sempre tentar compreender como isso tudo acontece na população. Então, a nossa ideia é tentar entender a população. Quando estudamos a população, nós vamos ter um resultado, que esse nosso resultado, nós vamos conhecê-lo como parâmetro. O que é o parâmetro? O parâmetro vai ser o resultado quando todos os sujeitos da minha população participam. E aí vamos se familiarizar com algumas letrinhas. Ó. A população vai ser um N maiúsculo, tá? Por exemplo, quem trabalha muito propondo parâmetros é o IBGE, que tem condição de desenvolver estudos amplos. Então o IBGE, quando consegue fazer isso, a gente sabe que nós então temos o nosso censo, que seria o resultado quando todos participam.
Mas o nosso problema é que a gente não consegue fazer esse parâmetro, é muita gente. Então, por vezes, nós fazemos uso de um recurso, que a estatística tem uma grande familiaridade e tem um certo domínio já, que é trabalhar com amostras. Então, enquanto a população é um N maiúsculo que trabalha com todos, a minha amostra vai ser um N minúsculo e eu trabalho apenas com uma parte da população. Então, eu não vou ter mais o parâmetro. Eu passo a ter um outro resultado que eu vou conhecê-lo por estimativa. Alguns livros vão também chamá-lo de estatística. Então, correto. E aí a minha proposta é tentar ter uma relação entre os dois, uma possível relação de equivalência. Mas essa equivalência não vai poder ser de 100%, não tem como. Eu não tenho todos participando na minha amostra. Então aqui eu vou ter um resultado que eu aposto 95% de confiança que ele é verdadeiro. Ou que pelo menos ele contempla o valor verdadeiro. Essa proposta nós vamos conhecer como um intervalo de confiança. Então o que vai ser um intervalo de confiança? Um intervalo de valores a partir da estimativa que eu acredito que contempla o parâmetro neste intervalo. Então isso já é um grande avanço. Como é que eu posso melhorar essa minha estimativa a partir da minha amostra? Bom, existem muitas formas, talvez duas se destaquem mais. A primeira é aumentar o tamanho do teu N da amostra. Aumentar o N da amostra é você ter um grupo a ser estudado com a quantidade mais próxima da população. Então isso faz com que o teu estudo tenda a ter resultados melhores. Mas mais importante do que o tamanho da amostra é você desenvolver boas técnicas de amostragem. E o que vem a ser a amostragem? Processo de seleção dos participantes de uma pesquisa. Enquanto a minha amostra se preocupa com a quantidade, a minha amostragem se preocupa com a qualidade. A minha amostragem vai se preocupar com a qualidade desse processo de seleção dos participantes. Quando a gente então tem essa possibilidade de estudar uma amostra, o que na verdade nós estamos estudando aqui dessa situação que a gente está propondo é estudar um conjunto de características. Que também vamos conhecer com o nome de variáveis. Então, o que vem a ser variáveis? Características que podem ser estudadas sobre um contexto, um evento ou fatores que vão nos permitir compreender como eles se relacionam, como eu posso tentar compreender efetivamente como as coisas estão acontecendo. Nós vamos ter níveis de mensuração dessas variáveis. Então, nós vamos ter elas agrupadas em qualitativas e quantitativas. Qualitativas também são conhecidas como variáveis categóricas. Enquanto que as quantitativas também são conhecidas como variáveis numéricas. Muito bem. Além dessa divisão, nós ainda temos uma outra divisão. Na variável qualitativa, nós vamos ter as variáveis nominais e as ordinais. E na quantitativa, vamos ter as discretas e contínuas. A maior diferença entre elas é que na variável qualitativa eu não tenho o uso de números para expressar essas respostas. Eu até posso usar os números na hora de construir um banco de dados. Ou na nominal, eu posso colocar 1 igual a masculino, 2 igual a feminino. Mas esse 1 ou 2 é simplesmente símbolo numérico que vai facilitar a elaboração do banco de dados. Então, como eu já falei agora, ó, nas nominais ou nominal, nós vamos ter sexo, a cor, o tipo sanguíneo, entre outras. Ou seja, eu tenho variáveis que não possuem hierarquia. Então aqui eu não tenho hierarquia. Nas ordinais, por outro lado, eu vou ter o nível socioeconômico, eu vou ter as escalas,
eu vou ter a classificação do sobrepeso e obesidade, a classificação do estado nutricional. Então, embora aqui não tivesse hierarquias, aqui agora eu tenho uma hierarquia. E como eu digo para os alunos, aqui não existe um consenso da hierarquia. Aqui existe um consenso. Todos concordam que o nível socioeconômico A possui uma maior possibilidade de renda do que o nível socioeconômico B. Nas variáveis discretas, eu vou ter valores fixos. Quando eu me refiro a valores fixos, eu quero dizer números inteiros. Então eu vou ter contagens, basicamente. As contagens, por exemplo, quantidade de filhos, ou quantidade de qualquer outra coisa que você possa pensar. Eu não tenho aqui a ideia da casa decimal mensurada. Embora ela não possa ser mensurada, ela pode ser utilizada, as casas decimais, para apresentar os resultados. Quando você vê resultados estatísticos do governo que dizem que no Brasil tem 1,2 crianças por residência. É óbvio que ninguém encontrou 0,2 crianças numa casa. Mas a gente faz uso desse artifício para facilitar a compreensão. Nas contínuas, o que vai acontecer? Eu vou ter variáveis que permitem números decimais, como, por exemplo, a estatura, que vai ser trabalhada em metros ou centímetros. Eu vou ter peso corporal, o peso, que pode ser quilogramas, pode ser em gramas. Eu posso trabalhar também com distâncias, que pode ser em quilômetros, em milhas. Então eu tenho variáveis que me permitem o uso de casas decimais. Isso muda tudo. Aqui o grau de precisão é muito maior. E nesse processo da quantitativa para a qualitativa, eu posso usar um recurso que vai me permitir classificar esses valores em variáveis qualitativas. Esse recurso, essa forma de montar, a gente vai conhecer por discretização. Então a discretização seria pegar esses valores, transformar em categorias, e então eu posso estar usando também as abordagens qualitativas, as variáveis qualitativas, para trabalhar meus resultados. Bom, espero que esse primeiro momento tenha sido claro, que permita vocês entenderem, e já vamos passar para a próxima.